Bem-vindos à nossa derradeira aula do curso de Química Inorgânica do regime flexibilizado. Chegamos ao fim, meus amigos, meus alunos queridos. Foi um semestre completamente fora da realidade para todos nós. Nunca nenhum de nós havia passado por tal situação. E chegamos ao fim e espero que tenha sido proveitoso. Vou deixar mais as despedidas para o final aí. Ainda tem uma aula, não parem, né? Vamos lá, firmes. Ainda temos a nossa última avaliação. E espero que tenha sido proveitoso para todos. Desde já começando as despedidas. Vamos falar dos metais de transição e compostos de coordenação, um dos assuntos, né? O pai não pode escolher os filhos, mas um dos assuntos que eu mais gosto do curso. E é onde ia começar a ficar bom, né? Para quem faz o bacharelado em Química, normalmente a gente tem Química Inorgânica 2, tem gente que vai ver isso só na pós, dependendo do curso, mas essa parte é o que eu gosto, né? É o que eu venho trabalhando nos últimos anos, na pesquisa e tudo mais. Enfim, espero poder continuar com isso de alguma maneira. Vamos lá. Os compostos de coordenação, a gente vem falando de coordenação, ligante de sais com moléculas coordenadas, com águas de coordenação. Que porra é essa, né, de coordenação? Que vem a ser isso, né? Então, antes da gente entrar nos detalhes, vocês já viram um pouco na aula experimental. Tem uma parte que eu vou passar meio batidão, tá? Quem não assistiu a aula experimental, pode voltar lá. Eu vou falar de novo, porque eu sou assim. Mas pode voltar lá, tá? Nem começa a aula. Já volta a aula experimental sobre os compostos de coordenação. Vai ter a teoria de Werner, eu não vou repetir isso aqui, tá? Justamente para não ficar muito maçante e ainda mais extenso. Mas os compostos de coordenação, eles estão em diversos campos. Então, desde a arte, alguns pigmentos que foram utilizados por pintores famosos de diversas épocas, movimentos da arte. Esse pigmento azulado normalmente é um composto de coordenação de ferro e cianeto, que por outras vezes é mortal, né? A gente sabe disso também. Mas o azul da Prússia é um desses pigmentos. Esse pigmento azulado normalmente é o azul da Prússia, principalmente para pintores, né, do passado aí. Aqui a gente tem um composto muito importante para a gente, que é a hemoglobina, o complexo M, para ser mais específico, né, que está lá dentro da proteína da hemoglobina, que é gigantesca. EDTA, agora voltando para o nosso curso, é um agente quelante, é um agente complexante utilizado, mas assim, muito, né, na indústria, justamente para capturar metais e outros íons que poderiam prejudicar a composição do alimento, a sua aparência, etc. Então, quase todos os alimentos industrializados vão ter EDTA, assim como alguns cosméticos que a gente utiliza, produtos de limpeza, às vezes mais específicos, vão ter o EDTA lá, tá? Aqui, cisplatina, né? Cisplatina é um medicamento e é importante notar cis, quem fez orgânica já bateu a luzinha lá, provavelmente, né, no cérebro, que estamos falando de isomeria ótica, né? Então, o complexo cis, e eu já falei um pouco lá na aula experimental, da diferença do cis e do trans, desse complexo de platina, que é justamente, né, um metal transição, ele tem
um uso aí para a medicina. Enquanto que o complexo trans, ele mata, né? Então, tem uma questão aí forte, né, que gerou um problema no passado muito grande, apenas, com muitas aspas aí, por uma questão de estrutura, né? Por uma questão de como os elementos estão ligados naquela substância. Só corrigindo uma informação, então a cisplatina, na verdade, é um agente antitumoral, né, para tratamento de câncer, testículos, ovários, garganta, bexiga, esôfago, entre outros, tá? Tem vários aí. Ele é um tetracomplexo, é um complexo com número de coordenação 4. Quem elucidou sua estrutura foi o Werner, que a gente já falou lá na aula experimental, vai passar batido aqui. E a trans, ela não mata, mas ela não serve como agente quimioterápico. Ou seja, né, matar, mata, porque se o cara tá com câncer e toma, se esse medicamento não foi completamente isolado, esse isômero, pode levar à morte. Mas eu tava confundindo com outro, enfim, outra história, esquece, foi uma luzinha aqui de isomeria, que era um isômero trans que levava a má formação de feto, estava presente no leite, enfim, deixa para lá, esqueça, tá? O importante aqui é que é um exemplo composto de coordenação, é utilizado até hoje como medicamento e, né, tá aí mais um uso dos compostos de coordenação. Os metais de transição, eu já falei isso lá na aula experimental, não vou me estender muito. Ocupam a região central da tabela periódica, tem algumas propriedades específicas que se devem à ocupação dos elétrons, né, da população em orbitais d. Aqui, os estados de oxidação variáveis, já falei tudo isso. Volta lá, tá? Volta lá, tem uma sequência lógica aqui. Raio atômico, contração lantanídica, né? Aqui a gente vê as tendências periódicas, blindagem, já falei disso, contração lantanídica, a tendência periódica você tem raios praticamente constantes. A teoria de Werner, né, que foi um cara que permitiu compreender esses compostos, já quase falei complexos, justamente porque eram substâncias químicas complexas, eram diferentes das demais substâncias, que levou ele a desenvolver toda uma teoria. Já expliquei como foi o raciocínio dele lá no nosso aula experimental, não vou me estender para não ficar cansativo aqui. E os isômeros cis-trans, né, que a gente acabou de falar aí da cisplatina, que é justamente cis, sempre os ligantes do mesmo lado, trans em extremos opostos do mesmo eixo. Aqui a gente tem um composto octaédrico, né, com 6 ligantes ao seu redor. Mas poderia ser tetraédrico, o mesmo raciocínio, tá? Então, se a gente eliminasse esses dois eixos aqui, a gente teria um complexo tetraédrico. 4 ligantes. E aí o cis-trans lá da cisplatina é esse. Só encontrar isso muito facilmente. Cisplatina, digita aí no Google, né? Vocês vão ver a fórmula do complexo. Já falei da troca de ligantes, que foi o fundamento da aula experimental, né? Mudança da esfera de coordenação. E agora eu vou falar um pouco da estrutura, da nomenclatura de alguns pormenores dos compostos de coordenação, ok? Então vamos lá, a gente sempre tem, como eu disse lá na aula experimental, em um complexo de coordenação, eu adoro esse nome, porque realmente é uma coisa complexa, né? Dessa vez não é brincadeira, né? Não é só o trocadilho, é realmente uma fórmula complexa. Quando você está aprendendo química, e você se depara com isso, foi como o Werner e os seus colaboradores sentiram na época, né? Eles falavam, isso daqui não está funcionando, né? Não está estranho. Expliquei lá como através do ensaio muito simples ele conseguiu provar isso. E aí que a gente tem? A gente tem, nesse caso aqui, desse composto de coordenação, ou desse complexo de coordenação, uma parte positiva e uma parte negativa.
são chamados de sais complexos também, ok? Então aqui, na parte negativa, sulfato, como qualquer sulfato ordinário que a gente já utilizou aí, sulfato de sódio, sulfato de metal tranção mesmo, de cobre mesmo. Se a gente tivesse amônia aqui, seria um sulfato de cobre, um salzinho ali, íon positivo, íon negativo, beleza. Mas não, a parte positiva aqui é o aduto que a gente chama, aduto, não é adulto, aduto, ok? É justamente a porção desse sal complexo que corresponde ao composto coordenação, né? Então a gente tem um íon metálico central e ligantes ao seu redor, a esfera de coordenação, que nesse caso são 4 moléculas de amônia. Para a gente descobrir o estado de oxidação do cobre, que pode ser variável, como a gente já disse também, né, na aula lá experimental, a gente tem que quebrar isso aqui. Tá? A gente tem que quebrar essa parte do composto coordenação para ver qual que é a carga do cobre. Porque o cobre pode ser mais 1 e mais 2. Normalmente são esses dois estados de oxidação que o cobre vai ter. Então, quando a gente quebra, como a gente faz com NaCl, com NaSO4, Na2SO4 no caso, a gente vai quebrar, né, os íons. Sulfato é menos 2. Íons mais comuns, né, com o hábito assim a gente vai adquirindo. Cloreto menos 1, sulfato menos 2, nitrato menos 1. Então, pela eletroneutralidade, esse aduto aqui só pode ser mais 2. No caso, o cobre vai ser mais 2 aqui, já estão vendo a resposta, tá? Mas não necessariamente o estado de oxidação do metal é igual do complexo de coordenação. Então a gente tem que quebrar. Quebrar de que jeito? De um lado a gente tem o metal tranção e do outro a gente tem os ligantes, ok? E aí, como a amônia é um ligante neutro, é só lembrar que a molécula de amônia é neutra, ela não tem carga. Portanto, a carga de mais 2 do complexo é somente do metal de tranção. Logo, seu número de oxidação é igual a mais 2, certo? Aqui eu já vou deixar um exercicinho para vocês, tá? Para que vocês depois tentem fazer. Vamos fazer esse do cloreto para mostrar um ligante que não é neutro, para ajudar vocês a desenvolverem essa questão. Plim! Mágica da edição, senti falta dessas coisas, sabia? Ascendente em câncer é isso, gente. Fica emotivo, sensível, é isso. Quem acredita em horóscopo aí? Depois vamos trocar uma ideia sobre isso, fora, né, do horário de aula. Vamos lá. O que acontece aqui, pessoal? Eu até coloquei aqui 4 amônias, porque pouco importa quantas moléculas de amônia eu tenho. 4 vezes 0 é 0, tá? Então não importa. A molécula de amônia é neutra. Esse complexo aqui ele já é um pouco diferente. Por quê? Eu não tenho meu contraíon aqui. Opa! E agora? Né? Porque aqui a gente tinha menos 2. Lembrando, né? De um sal comum. Esse menos 2 vem para cá. Logo, esse daqui tem que ser mais 2 para lá. Para a gente cancelar e ficar com um sal neutro. Como NaCl, como KCl2 para ser mais próximo aí dessa realidade aqui. A gente vai ter que ter a eletroneutralidade, tá? De alguma maneira. Se não tem carga o sal, ó, não tem nada aqui me indicando uma carga. Eu vou ter que atingir a neutralidade, né? Não está sobrando nem faltando carga aí. Não está sobrando nem carga negativa, nem positiva, nada disso. Aqui eu não tenho contraíon. Opa, tá faltando aqui, Felipe. Tem um erro aqui? Não, não tem, tá certo, tá? Isso daqui é só o aduto. Depois ele vai poder fazer outra historinha aí, né? Para se ligar a um contraíon. Mas por enquanto a gente está analisando um adulto, né? Proposital nesse caso. O que a gente tem aqui desmembrando? A gente tem o cobalto, que eu não sei qual é o estado de oxidação dele. O íon metálico central é sempre a estrela do show, tá? Então sempre vou olhar para o íon metálico central. Justamente por isso que eu venho com os compostos de coordenação nessa parte de metal transição, né?
Quem quiser, né, conhecer mais os processos de obtenção, processo metalúrgico, né, de obtenção do ferro, do níquel, etc. Em materiais eu creio que vocês têm alguma coisa, tá? Materiais para a indústria química, mas no livro de inorgânica também tem. Tá? Eu não vou focar nisso daqui porque os compostos de coordenação são o destaque, é o que é diferente. Senão fica um negócio decoreba, né? Vocês vão ficar decorando processo, não me interessa. A disciplina não é de processos químicos industriais, tá? Ainda que eu adiante algumas propriedades aí para vocês no futuro. Então ficava uma parte muito decoreba, eu eliminei da disciplina. Quem quiser ler sobre isso, no livro lá do Higher Kanhan lá, da espiral colorida, tem, tá? Tem um pouco disso, na parte de metais de transição. Se eu não me engano, no Shriver tem um pouco também, e na Catherine Housecroft ela já vai mais para os compostos de coordenação. Tá? Ela já foca, tem um volume inteiro dessa segunda parte de compostos de coordenação, que é o volume 2 do livro. Então, os outros têm mais essa descrição, né? Essa química descritiva inorgânica. Mas vamos voltar aqui. Cloreto. Bom, cloreto é menos 1. Só lembrar do NaCl. Eu tenho 2 mols de cloreto. Tenho 4 amônia, que é neutro. Né? Eu tenho 4 ligantes amônia, que são neutros. E aí eu tenho cobalto. Bom, o meu adulto aqui não tem nada aqui. Não tem carga. Tá? É possível de acontecer. Quer dizer que ele sozinho já está se neutralizando. Portanto, qual que é o estado de oxidação do cobalto? Qual que pode ser? Para neutralizar esses dois cloretos. Mais 2, né? Mais 2. Então, aqui a gente tem a resposta do cobalto. E agora eu quero que vocês tentem em casa, tá? Depois eu vou trazer mais umas regras de nomenclatura e tal. Mas o que vocês têm que fazer aqui? Tentar fazer. Depois eu posso colocar, né, as respostas lá para vocês no AVA disso daqui. Primeira coisa, tem que ver. Se eu tenho um contraíon, eu tenho que desmembrar. Esse daqui está ao contrário, tá? Por quê? Esse daqui vai ser um adulto negativo. Ou seja, esse 2 vem para cá e vai ser menos 2. Platina, entre, né, colchetes aqui. Platina Cl6 menos 2. O 1 mais 1 do potássio vem para cá, então ele não aparece, suprimido. E o menos 2 vem para cá e forma essa fórmula, ok? Então já dei a dica. Platino Cl6 menos 2. Vou ter que desmembrar, igual eu fiz aqui, para descobrir o estado de oxidação da platina. É isso que pede esse exercício. Ok? Sódio, mesma coisa. Potássio, mesma coisa. Acabei pondo todos positivos, não tem problema, tá? Vai ter outros exercícios aqui que vocês vão ter que desmembrar, eu já vou explicar por quê. Então, tentem fazer, pelo menos esse. Se quiserem depois ficar brincando, procurando complexo nos livros e ficar desmembrando, é legal, tá? É importante. Por quê? É importante para a carreira de vocês. Eu mostrei lá nos exemplos, lá atrás, o EDTA. Notem esse EDTA, made in China, né? Mas barato, primo. Compra barato, né? Compra aqui, China, barato. Barato é bom? Bom, pode comprar. Chega mais, amiga, chega, tá barato aqui. Quem já foi lá em São Paulo passear lá, fazer compra? Ô, saudade, hein? Faz tempo que eu não vou pra lá, porque, enfim, pandemia. Esperamos que passe. EDTA 4 sódio, tá? Esse daqui é um EDTA que ele tem na sua composição. Vou mostrar a estrutura do EDTA já, vocês vão entender um pouco melhor. Ele tem 4 sódios pendurados ali, ligados nele. Esses sódios vão ser substituídos por metais que estão ali no seu meio reacional do processo, né? Vai complexar. Agente quelante, quelos, é pinça, né? Então lembra do caranguejo, né? Que tem aquelas pinças, câncer, né? Ou signo de câncer. Né? Tem ali
aquelas pins. O EDTA ele tem 4 pontos de ligação que funcionam como se fosse uma pinça no caranguejo, por isso que chama agente quelante. Eles vão capturar os metais que estão ali no meio reacional do seu processo, que poderiam ser tóxicos ou desandar a sua formulação. Quem já bateu maionese em casa? Com ovo, óleo, tem um monte de receita fit agora, enfim. Eu faço prática disso, mas né, no meu dia a dia, na minha alimentação, mas deixa pra lá, nem vou entrar nesse pormenor. Tem muita palhaçada, como tudo, né? Nas diversas áreas do conhecimento. Mas enfim, receita clássica da avó de maionese é: bota o ovo lá e vai botando óleo, bate, dá pra fazer um creme de alho maravilhoso também, joga uns dentes de alho ali. Nossa, isso com picanha, ai, deu até água na boca agora. Oh meu Deus, que delícia. Muito bom, tá? Muito bom. Fácil de achar aí, patê de alho, procura na internet. Ou maionese de alho. Ou a maionese verde, típica aqui, né? Dos... como chama? Baguncinha, né? Lá no interior de São Paulo a gente chama de baguncinha. É lanche, né? E paulistinha, que é um lanche no pão francês, tem esse nome porque veio de lá, né? Dos meus lados lá. Então lá a gente chama de paulistinha porque a gente já tá em São Paulo. A gente chama de Bauru, que dizem que é a cidade que foi descoberto esse lanche. Há controvérsia, tá? Não vou entrar nesse mérito aqui. Aí volta pra terra. Volta, Felipe. Tá, então, por que é importante vocês saberem desmembrar a fórmula? Porque, como eu já dei alguns exemplos aqui, no dia a dia da indústria, vai chegar o seu chefe de produção ou seu gerente geral, enfim, qualquer coisa dessas hierarquias aí da indústria, e ele vai falar: o EDTA sódico tá caro, filho, não dá mais, substitui aí, né? Ou o EDTA está contaminado, eu preciso dar um jeito de purificar isso. Então é importante saber o que tem ali, quebrar essa fórmula, ter essa fórmula na cabeça para vocês poderem propor ações, né? Sendo engenheiros químicos, como eu já chamei a atenção algumas vezes aqui, tá? Então é importante sim saber as fórmulas. Outro exemplo, catálise. A gente já falou de catalisadores aqui, lá da manteiga, etc. Tem muitos catalisadores que são compostos de coordenação. Aí você vê aquela forma gigantesca lá, você não sabe nem o que significa aquilo lá, né? Como você vai propor alguma mudança? Como você vai propor o uso de outro catalisador? O que vai fazer a catálise? Aí, lógico, né, que até eu vou ter que pegar um artigo científico, ver, é a superfície da platina, como lá na manteiga. Então, se eu utilizar um outro catalisador à base de platina ou um outro composto de coordenação à base de platina, vai funcionar? Não sei, tem que pesquisar, né? Mas é possível que ocorra uma situação desse tipo. Então é importante trazer essa parte. Não trago para encher linguiça, nem porque eu gosto do assunto, como eu salientei, tá? É importante entender o que esse composto tem de diferente dos demais, que é o grande destaque dos metais de transição. Eu já falei de coordenação, de geometria, então lá na aula experimental também. Número de coordenação ou números de coordenação mais comuns, 6 e 4. Número de coordenação 6, geometria octaédrica. Número de coordenação 4, tetraédrica. Ok? 4 vizinhos, 6 vizinhos. Platina, por exemplo, número de coordenação 4. Olha aqui, cisplatina, tá? A cisplatina é um complexo, vamos lá. Agora me fugiu a memória. Ele, em vez de ter 4 cloros, ele tem 2 amônias aqui. Substituam 2 cloros, ou 2 cloretos, é que a gente vai chamar de cloro mesmo, no caso composto de coordenação. Já vou mostrar. Você põe 2 amônias aqui, é uma cisplatina. Esse medicamento maravilhoso aí, que combate o câncer, tá? E por que coloquei esses 2 complexos tetraédricos? E a cisplatina também é desse jeito, é um complexo planar, tá? Você pode ter geometria tetraédrica ou geometria planar. O que vai depender? Vai depender de quem é o íon metálico central. Olha, platina, ferro.
totalmente diferentes, estrutura eletrônica diferente e ligantes também. Ligantes diferentes podem levar a complexos de coordenação de geometria e até às vezes coordenação diferentes. É isso que vai mandar. Como que eu sei, né, qual que é a minha coordenação? Aí tem que entender um pouco das teorias de ligação, que eu vou dar uma pincelada aqui, né, nos pontos mais importantes, mas que existem outras teorias de coordenação mais avançadas, tá? Que a gente não vai entrar em detalhes aqui, porque como eu disse, existe todo um semestre de Química Inorgânica 2, enfim, de outras disciplinas, para a gente aprender isso com calma, porque envolve uma série de conceitos que não é o objetivo aqui. O objetivo é vocês entenderem do que se trata os compostos de coordenação, por que eles são diferentes e como eles se ligam, né, que também é uma diferença em relação a outras substâncias. Tamanho, já falei, esse slide repetiu. Erramos! Tudo bem, tá? Vamos falar dos ligantes. Já falei um monte de ligantes durante o curso aqui também. Pois bem, a gente vai ter ligantes desde moléculas comuns, como água, amônia, íons comuns, como fluoreto, cloreto. E aí a gente começa com a parte, né, que vai ficando mais complexo, agora sim um trocadilho aí, né? Cianeto, lembre-se do hexacianoferrato, o azul da Prússia que eu falei lá atrás, no começo da aula. É um corante azulado, lindo, o azul da Prússia. Aqui a gente tem tiocianato, que está naquele exemplo vermelho e amarelo lá, que você troca a esfera de coordenação, né? De complexo de ferro, no caso, era, né? Nitrito, tóxico, tá? Quem gosta de espinafre tem que deixar a água evaporar bem, tá? Não comam espinafre com água, porque tem muitos daqui, faz mal para a saúde, tá? Dá dor de barriga no mínimo. Então, se vai fazer espinafre, seca bem. Se vai fazer um quiche, alguma coisa, toma cuidado, né? Se for utilizar o espinafre cru, aí não vai ter evaporação, não vai eliminar tão bem. Mas na hora que assar o seu quiche ali, sua torta, fazer um omelete de espinafre, vai ter o calor que vai ajudar a eliminar. Muito volátil esse cara aqui, tá? Mas uma vez que ele complexou com metal, aí já é outra história, né? Ligação covalente forte ali, ele não vai querer sair tão fácil. Mas só aproveitando o gancho aí do nitrito, que eu sei que tem fits, né? Tem pessoas fitness entre nós, tenho certeza. Sim? Não? Depois me digam, ok? E tem que tomar cuidado com o espinafre, tá? É sério. Tem um outro espinafre, uma outra espécie que ela tem umas folhinhas menores assim, que o pessoal faz até salada, especialmente o pessoal do Oriente. Não vou entrar em pormenores para não parecer que eu sou preconceituoso aqui, porque não é o caso realmente. É porque eu não lembro. Eu acho que um pouco a culinária árabe, de modo geral, tem um prato, uma salada lá à base de espinafre, né? Enfim, agora eu não lembro, mas árabes sim, com certeza. Dentro né, desses povos tem, enfim, muitos ramos aí, por isso que eu não sei qual é a raça exatamente que utiliza muito essa salada na culinária, tá? Vocês podem procurar aí, salada de espinafre. Mas é uma outra espécie de espinafre. Essa que vem para nós aqui de massa na feira, ou de, enfim, embalado lá no supermercado, não é essa. Essa normalmente a gente cozinha ou faz uma torta, faz um quiche, faz um bolo, faz etc. E aqui, etileno diamina, que é quase igual ao EDTA, mas ela só tem 2 sítios de ligação, por isso daí que nós temos ligantes monodentados, que eles vão se ligar somente por um par de elétrons, lembre-se. A reação de complexação basicamente é uma reação ácido-base de Lewis, ok? E aqui a gente tem 2 pontos que a gente vai poder ligar, né? Complexar, fazer compostos de coordenação com metais. Bipiridina também. Tem um amigo meu que o laboratório lá da orientadora dele era especialista em mexer com isso. Ortofenantrolina, olha a diferença, né? Um anel a mais aqui, né? A estrutura é um pouco parecida, são primos aí, né? De segundo ou terceiro grau,
mas você tem 2 sítios de ligação ligantes bidentados. Um sítio de ligação, ou um par de elétrons, para ser mais didático aí, monodentados. E o EDTA, Felipe? Ô, EDTA, chegou o EDTA. Olha o tamanho desse menino aqui. Etileno diamim tetracetato, EDTA, é o nome oficial da IUPAC. Etileno diamim tetraacetato, tá? Vamos fazer a desconstrução. Tetracetato, a gente tem 4 grupos acetatos nas extremidades do EDTA, que são onde ocorrem as ligações, as complexações, os compostos de coordenação. Ok? Na verdade, você passa a ter 8 sítios de ligação, né? Mas, por vezes, ocorre uma ligação aqui no meio, tá? Fecha isso daqui, né? Esses 2 grupos acetatos. Aí você tem menos sítios de ligação, tá? Você vai ter somente 4 devido a essas carbonilas que vão sobrar aqui. Mas é possível complexar até 8 metais. É por isso que eles são utilizados, né? Isso daqui provavelmente é uma embalagem de margarina, óleos vegetais, água, sal, soro de leite, bem provável. Ah, aqui, tá aqui, desculpe, não tinha visto. Qualis Sadia, né? Não estou ganhando por isso, tá? Tem EDTA. Alimentos vão ter EDTA. Só pegar agora na sua casa, pausa aí e vai lá procurar um alimento industrializado. Bolacha, manteiga, produtos industrializados, né, que a gente chama. Apesar que é um preconceito, é um termo um pouco errado, já que muitas coisas são beneficiadas na indústria também, né, e tudo mais, mas produtos que são sintetizados na indústria, né, que a gente chama popularmente produtos industrializados aí, que tem conservante também, maravilha, né, conservadores, estabilizantes, tudo isso faz um bem danado no nosso organismo, só que não, né, mas deixa pra lá. Trifosfato, outro exemplo de agente polidentado, eu tenho mais que 2 sítios de ligação, tá? Então, para não complicar muito a classificação, um sítio mono, 2 bi, 3 ou mais polidentados, ok? Isso se refere ao número de pares de elétrons livres, ao número de pontos ali focais para eu poder ligar covalentemente meu metal e formar um composto de coordenação. Cores complexos, já fiz essa brincadeira lá, né? Agora já sabem a resposta. Metal ou ligante diferente aqui? Lembram? Ligantes, né? Ligante forte, ligante fraco, a gente brincou com isso lá na prática, com muitas aspas aí na brincadeira, né? Justamente a gente mudou esse série de coordenação, a gente mudou o ligante e aí muda a coloração dos compostos. As cores se devem a transições dd, né, transições eletrônicas dentro dos orbitais d, que vão depender dos meus ligantes também. Né? Já vou mostrar a teoria de ligação, vocês vão poder compreender isso melhor. Prometo até o final da aula. Bom, pelo menos, né, espero que vocês compreendam. Vou passar esse conteúdo para vocês. Aqui já falamos, né, saltos eletrônicos. Aqui a tal da transição dd, que vocês vão ver melhor daqui a pouquinho, por que ocorre em orbitais d, mas são transições eletrônicas. Absorção de elétrons, promoção eletrônica, né, que não é Black Friday, promoção para níveis mais energéticos, emissão para níveis menos energéticos, para níveis fundamentais, na forma de fótons coloridos com muitas asas, tá? Fótons que se encontram, né, na região do visível, que a gente pode enxergar e, né, que explica essas cores que a gente observa na natureza, em tudo ao nosso redor. Absorção, o que não é absorvido é emitido. Se absorve no violeta, a gente vê amarelo, se é verde, a gente vê vermelho. Mas para isso a gente precisaria de uma banda muito fina, que não é o caso aqui. Então ele absorve numa região, aqui no caso verde, né? É 500, 600, já está indo para cá, né?
Então pode chegar, esse daqui chega até quase no vermelho. Tá por aqui, amarelo, verde principalmente. Você vai enxergar violeta, avermelhado seria, mas né, você está absorvendo mais nessa região aqui, amarelo, esverdeada, vai ser mais violeta. Então o complexo hexa aquo titânio 3. Ah, como que eu sei esse nome? Fiquem comigo, que a gente já vai aprender. Eu vou ter um complexo dessa coloração. Magnetismo, eu falei lá no começo da aula experimental que eu passei batidão, né? Que existem propriedades magnéticas, ou seja, alguns metais têm propriedades magnéticas que a gente conhece e os compostos de coordenação não poderiam ser diferentes, já que são compostos, dentre outras coisas, de metais, ok? Então, espécies paramagnéticas são aquelas que têm elétrons desemparelhados. Espécies diamagnéticas são aquelas que têm elétrons emparelhados. E olha que interessante que eu pus aqui grandão em vermelho com exclamação. Ambos são complexos de cobalto 3, né, que dá para fazer brincadeira aqui, entre as, né, dá para fazer o exercício de verificar se esse cobalto é 3 mais mesmo. Só fazer, vocês vão chegar. E tem a mesma configuração, D6. Só que em um caso você tem elétrons desemparelhados e no outro totalmente emparelhados. E aí isso vai render uma propriedade, no caso o magnetismo, de forma completamente diferente. Olha que interessante que são esses compostos de coordenação, né? Sem exagero. E aí, uma vez que eu tenho elétrons desemparelhados, uma vez que eu exponho esses elétrons a um campo magnético, eles vão se alinhar e vão gerar um fenômeno de magnetismo. Então, talvez, como cientistas aí da área de exatas, já devem ter brincado com ímã de geladeira, aqueles ímãs de alto-falante de carro que são mais poderosos aí, né? E fica atraindo, fica vendo repulsão. Se não fizeram isso, não tiveram infância, tá? De cientista. Vão lá, façam isso agora, né? Teve um outro fone meu, uma história engraçada, só para dar uma quebrada aqui, que tava me irritando bastante, que era um fone que deveria ser JBL, mas era paralelo aí, né? E era uma porcaria. Um dia eu peguei esse fone e joguei ele longe, que tava um inferno, né? Não consegui utilizar de jeito nenhum. E aí, enfim, ele era tão bom que eu joguei ele assim, tipo como se eu jogasse aqui na minha cama, assim. E aí ele caiu no chão, uma altura. Vocês não estão vendo minha cama, mas não é muito alta, né? Uma cama comum, box comum. Caiu. E trincou inteiro, despedaçou, fez maior sujeira aqui no meu quarto. E aí eu peguei o ímã lá e utilizei, né, para outro fim aqui em casa. Então, né, vocês podem brincar de repulsão e atração aí com ímãs, fazendo esse pequeno exercício. Não quebrem o fone, logicamente, mas podem conseguir aí ímã de geladeira velha, ímã de alto-falante velho, para ver essa questão de magnetismo de perto. E o que isso tem a ver com compostos de coordenação? Bom, justamente que somente através de uma teoria de ligação específica podemos entender, né? Ou pudemos entender, desde que o Werner e outros ao longo do tempo desenvolveram a chamada teoria do campo cristalino, esses fenômenos de coloração, como eu mostrei lá, complexo, mesmo metal, diferentes cores, e também do magnetismo. Mesma configuração eletrônica, mesmo metal, um é magnético e o outro não. Pela configuração eletrônica, a gente vê, obviamente, né, que esses têm elétrons emparelhados, por isso que eles têm esse comportamento. Mas por que que eu fico com elétrons desemparelhados aqui e não emparelho todos como eu faço aqui? Sendo essa tecla que eu cansei de bater, né, que
configurações com distribuição equalizada, igual entre os orbitais, ela é mais estável, né? Por que eu acabo emparelhando aqui, deixando dois orbitais vazios? Não é estável isso, por isso que os metais de transição são deixados por último. Tem umas coisas diferentes. Bom, o que diz a teoria do campo cristalino? Isso é o enunciado basicamente, tá? Resumido, mas um enunciado da teoria. Os ligantes são tratados como cargas pontuais que exercem um campo elétrico nos orbitais D do íon metálico central. Vixe Maria, me perdi, Felipe, pelo amor de Deus. Jesus apaga a luz. O que quer dizer tudo isso? Imaginem que no centro de cada um dos orbitais D, a gente viu uma outra figura deles rosinha lá no começo. No centro dos eixos cartesianos, a gente tem o metal transição, tá? Então a gente tem um metal aqui, devem estar vendo aí o laser point vermelho. E a gente tem, nesse caso aqui, aqui e aqui. Imagine então, onde os eixos se cruzam, eu tenho um metal ali, no centro de tudo. Os meus ligantes, flúor, amônia, vamos pensar em ligantes mais simples, sem entrar no EDTA, que é o mais complexo aí, com perdão do trocadilho novamente. Vamos imaginar 4 cloretos, tá? Que é uma coisa que a gente, enfim, vê na química desde que a gente sabe que NaCl é composto de um átomo de Na e de um de Cl, né? O cloreto de sódio, sal de cozinha comum. Imagina 4 cloretos que são íons negativos se aproximando agora pelos eixos cartesianos. Olha essa carga negativa aqui que o cara colocou aqui na ilustração. Então os cloretos estão se aproximando por esses eixos cartesianos, tá? Estão se aproximando do meu íon metálico central, por isso que ele chama íon metálico central. Ele está no centro, né, da densidade eletrônica aqui. Justamente o meu íon metálico central tem que ser um metal transição, logo ele vai estar, né, preenchendo, né, a sua população eletrônica vai estar preenchendo orbitais D. E os ligantes que estão vindo e vão formar um composto de coordenação com eles, também vão trazer essa densidade eletrônica para orbitais D. Os orbitais dz quadrado e dx quadrado menos y quadrado, que são esses dois aqui, eles têm uma maior repulsão dos ligantes. Porque se a gente lembrar, olha que interessante, última aula a gente vai lembrar lá do começo, primeira aula de revisão, né? Os orbitais. O que são orbitais? Regiões de maior probabilidade de encontrar um elétron no espaço, no universo, que seja, ok? Então, esse orbital parece uma chupetinha, né? A densidade eletrônica, as regiões de densidade eletrônica são essas daqui, justamente, né? O volume aqui, esse daqui e esse daqui. Notem a diferença entre esses orbitais e esses de baixo. Esses têm as regiões de densidade eletrônica em cima dos eixos ou de um eixo, nesse caso do eixo Z e nesse caso aqui dos eixos Y e X. Olha a densidade eletrônica. Se o meu cloreto está vindo por aqui, negativo com negativo, o que acontece? Repulsão, tá? Esses orbitais aqui eles vão ter uma maior repulsão do que esses de baixo, em que as regiões de maior probabilidade de encontrar um elétron estão entre os eixos cartesianos. A hora que meu cloreto chega aqui, olha que beleza. Ele vai conseguir chegar mais perto aqui sem ter tanta repulsão. Aqui ele chegou, pum, já vai ser repelido. Chegou, vai ser repelido. Chegou aqui, vai ser repelido. Chegou aqui, vai ser repelido. Se tem maior repulsão, como a gente vem batendo nessa tecla desde o começo do curso, eu vou ter uma energia maior. Então os orbitais D que a gente via só nessas caixinhas, nesse diagrama de quadrículas, com a mesma energia, eles na verdade não têm a mesma energia. Que nem aquele meme, né? Aquele GIF também.
explodiu a cabeça, né? Então é isso que os metais de transição têm diferente. Inicialmente, se a gente vê um metal livre de ligação, um íon ali, cobalto, como a gente utilizou em alguns experimentos, a gente pegou um sal que a gente queria só a coloração dele ali, dissolveu em água e aí ele fez alguma coisa, normalmente uma reação de precipitação. O íon ali estava livre, o íon ali sim estava com os orbitais D degenerados. O que quer dizer isso? Que eles têm a mesma energia. A partir do momento que eu aproximo os meus ligantes para formar um composto coordenação, opa, esses orbitais não têm a mesma energia. Dx quadrado menos y quadrado e dz quadrado vão passar a ter uma maior energia. E os demais, uma menor energia. Tá? Então, eu tenho uma quebra aí dos orbitais. 2 orbitais têm maior energia, 3 orbitais menor energia, os 5 orbitais D. E por que eu tenho de lá e de cá? Quem já está olhando a figura toda. Aqui eu tenho um composto que é octaédrico. E aqui eu tenho um composto que é tetraédrico. 6 ligantes, 4 ligantes. Número de coordenação 4, número de coordenação 6, número de coordenação 4. Ok? E olhem que há uma inversão aqui. Para explicar isso, só fazendo cálculos computacionais muito intensos, etc. Ou entrando em teorias mais avançadas de ligação de compostos de coordenação que não vão ser abordados aqui nesse curso, ok? Importante aqui, que eu espero que vocês entendam, é que quando eu ligo qualquer elemento representativo, então vamos pegar um sol comum, NaCl de novo, clássico, né? Mais didático impossível. Na+, Cl-, ligou, acabou, né? Beleza. Quando eu posso ter um composto de coordenação, a gente tem uma série de implicações de ligação que o Werner provou experimentalmente e que levou ao desenvolvimento de uma teoria em que os ligantes são tratados como cargas pontuais que exercem um campo elétrico nos orbitais D do íon metálico central. Ou seja, os ligantes vão se aproximar do íon metálico central, né, e vão sofrer repulsão maior ou menor. Isso leva a uma quebra da degenerescência, né, desses orbitais. Os orbitais não têm mais a mesma energia, passam a ter energias diferentes. E com isso, meus queridos alunos, nós podemos entender por que dessa configuração que eu mostrei aqui. Ambos são D6, mas um é paramagnético, tem 4 elétrons desemparelhados, e o outro tem nenhum elétron desemparelhado, é diamagnético, não vai ter magnetismo, não vai ter ali aquele efeito que a gente conhece quando a gente aproxima um ímã de um metal ou 2 ímãs, né, de polos opostos. Olhem aqui a configuração. Quando eu tenho a configuração em um campo ligante fraco, desculpem pela má figura aqui, mas foi a melhor que eu encontrei, tá? Existe o livro, dentro da bibliografia lá que eu falei, do J.D. Lee. Essa figura é extraída de lá. O J.D. Lee, ele tem vários erros, tá? Alguém me perguntou lá no começo do semestre, qual o livro que eu uso, professor? Depende do seu gosto, tá? O J.D. Lee, ele tem alguns probleminhas, tem alguns erros, especialmente nas partes de coordenação. Mas essa tabela dele é a mais didática que eu encontrei até hoje em materiais bibliográficos em português, tá? O que vai ter? Campo ligante fraco, campo ligante forte. Lembram-se das cores, pessoal? Que aqui a gente tem um aquo complexo, que é uma cor azul clarinha, e a gente tem uma amônia, que é um violeta, um roxo aqui. Se você não está vendo isso, você é daltônico. Não é brincadeira, tá? De verdade, é uma questão muito séria. Já descobri alunos daltônicos, já descobri colegas daltônicos, né? Se você não está enxergando claramente a distinção das cores, você pode ter algum nível de daltonismo, né? Infelizmente é genético, não tem muito o que fazer, tá? Peço desculpas. De verdade, não, eu já brinquei muito durante o curso, mas é uma questão séria, tá? Vermelho com laranja, né?
Então, para, né, minimizar, caso alguém não esteja vendo bem, do lado esquerdo nós temos uma cor bem clarinha e do lado direito nós temos uma cor bem escura, né? Ainda que dependendo do nível, né, não consegue diferenciar muito bem isso. Mas é como nessa minha camiseta aqui, né, do PlayStation, a gente tem um azul bem escuro, né? Desculpem, né, de novo, quem é daltônico não vai conseguir ver, e um azul bem claro. Por quê? Se às vezes eu tenho o mesmo metal, como nos dois exemplos que eu dei aqui, de diferentes colorações e diferentes propriedades magnéticas. Como eu tenho o mesmo metal, se o metal é minha estrela, você falou isso lá atrás, Felipe, por conta da configuração eletrônica. O ligante, de acordo com a teoria do campo cristalino, vai influenciar a minha configuração eletrônica. Por isso que esses caras são tão diferentões e são deixados aqui para o final do nosso curso. Se eu tiver um ligante fraco, como o flúor, eu vou ter essa situação aqui. O maior número de elétrons desemparelhados possível. Então eu vou seguir todas as regras que a gente viu lá na revisão. Então eu vou preencher aqui 1 elétron, 2, 3, 4, 5. Depois eu vou voltar a emparelhar 6, 7, 8, etc. Tá? Então olha a configuração eletrônica. D1, D2, D3, D4. Opa, aqui começa a diferenciar entre o campo ligante fraco, flúor lá no nosso exemplo, ou amônia, campo de ligante forte. Aqui no campo de ligante forte, essa influência que ele vai exercer sobre o íon metálico central faz com que os elétrons se emparelhem. A partir da configuração D4, eu vou ter diferença na minha configuração eletrônica. E é isso que vai determinar as propriedades magnéticas e também as cores, que nada mais são do que transições eletrônicas entre os orbitais, dos estados de menor energia e estados de maior energia. Tetraédrico é invertido, tá? Não vou entrar aqui para não complicar mais a cabeça de vocês, porque não é trivial esse conhecimento realmente, tá? Não é muito fácil de entender, mas é possível. Então aí D4, D5, olha o D5 que beleza. 5 elétrons completamente desemparelhados. D5 ligante forte, já emparelhou tudo. D6, só tem um elétron emparelhado para o flúor, para outros ligantes fracos. D6 ligante forte, amônia, outros. Enchi meus orbitais T2G, os orbitais de menor energia, para um campo octaédrico. Tá? E por aí vai. E lá no D10, logicamente, vai ser tudo igual, porque todos os orbitais estão preenchidos, não importa, né? Se é campo forte, fraco, tá? Não vai ter diferença. Então, até D4 e D10, tudo igual a configuração. Nesse bolo do meio aqui, a partir de D4 até D9, né? Aliás, D8, D7, desculpem. A partir do D8, notem as configurações. Tudo igual, tá? Porque você não tem como fazer uma configuração eletrônica diferente. Você preencheu todos os orbitais de menor energia, T2G, e aí você só tem os orbitais superiores, tá? Mas nesse bolo aqui, D4 até D7, eu vou ter configurações eletrônicas diferentes. E como eu sei a minha configuração, Felipe? Primeira aula de revisão eletrônica. Eu dei lá a configuração dos orbitais D para vocês. Lembram-se? Quando a gente chega no meio da série de transição, a gente tem uma exceção, no final também. O restante preenchendo os orbitais D. E tem mais uma coisa importante, que é o estado de oxidação variável. Se eu tenho um cobre 1, logicamente que ele vai ter uma configuração eletrônica de um cobre 2. Um vai perder um elétron, o outro vai perder 2 elétrons. E aí a minha configuração eletrônica vai ser diferente. Se ao final eu tiver elétrons desemparelhados, paramagnética vai ter propriedades magnéticas. No caso da minha energia,
O que vai mudar, né? Que vai transmitir uma cor diferente? Eu tenho uma energia chamada de energia de estabilização do campo cristalino, que vai depender do número de orbitais aqui, a população preenchida, ok? Se eu tenho aqui a continha, né? Cadê? Espera aí, vamos colocar aqui esse cálculo que é bem simples. Como eu calculo essa energia do campo cristalino? Menos 0,4 N. E o que vem a ser esse N? É o número de elétrons nos orbitais. Que orbitais? T2G, são os orbitais de menor energia, mais 0,6N em orbitais EG, que são de maior energia. Vamos voltar aqui, olha aqui no gráfico, né, de degeneração. Aliás, de quebra de degeneração, né, de quebra de degenerescência. A gente vai ter esses orbitais aqui, que vão corresponder a uma distância de menos 0,4 aqui, e uma distância que é maior aqui de mais 0,6, ok? Então, você vai ter nessa porção inferior aqui, menos 0,4, e nessa daqui, mais 0,6. Para eu saber a minha energia de estabilização do campo cristalino do meu complexo todo, eu vou ter que, então, multiplicar o número de elétrons nestes orbitais mais o número de elétrons nestes orbitais superiores, né, que contribuem, então, com mais 0,6 e esse com menos 0,4. E aí eu vou ter essas diferenças de energia de estabilização do campo cristalino aqui, ok? Que vão ter diferentes valores. Isso implica em quê? Em diferentes saltos de energia que a gente viu aqui. Seria algo equivalente ao que a gente viu para os semicondutores em termos de band gap, daquela diferença de energia entre os orbitais ligantes e antiligantes, entre a banda de condução e banda de valência. Se eu tiver uma distância maior, eu vou ter uma energia, né, diferente do que se eu tiver uma distância menor, né? Ou um valor, no caso aqui, de energia menor do campo cristalino. Certo? Então, se eu tenho elétrons desemparelhados somente, eu já sei se é magnético ou não. Dependendo da minha energia de estabilização do campo cristalino, eu vou observar diferentes cores que vão depender dessas transições eletrônicas entre os orbitais de menor energia e maior energia, né? Esses orbitais que já não têm a mesma energia, esses orbitais D, ok? E eu vou saber isso fazendo a minha distribuição eletrônica do íon metálico central. Se é um íon mais 2, mais 1, eu vou ter que perder os elétrons correspondentes e chegar nessa configuração. E os ligantes vão me servir para nortear quais são fracos e quais são fortes. E como eu sei isso? Através de uma que a gente chama de fileira, né, de força dos campos ligantes. Estes ligantes aqui são mais fortes a partir da amônia. Tem até um risquinho aqui. Até a água, né, os haletos que a gente viu agora há pouco, no grupo 17, hidroxila, água, são ligantes mais fracos. A água já é um ligante quase intermediário, ele está bem em cima do muro, mas é considerado fraco. A partir da amônia, já vou ter ligantes fortes. Isso quer dizer o quê? Para ligantes fortes, eu vou ter o maior número de elétrons emparelhados possível, e para ligantes fracos, o maior número de elétrons desemparelhados possível. Certo? Bom, aqui tive um problema técnico aqui. Ou esse vídeo vai em duas partes, ou eu vou conseguir juntar os dois. Eu acho que eu consigo juntar os dois, só espero que ele não fique muito grande. A última vez que eu fiz isso,
E o que falta para a gente encerrar então essa parte? Nomenclatura, tá? Eu não vou cobrar nomenclatura de complexo. Está aqui gravado, registrado, ok? Não vou cobrar nomenclatura de complexo, tá? Essa parte é apenas para o aprendizado de vocês da nomenclatura. E eu vou passar um artigo do professor Henrique Thoma, que é um dos maiores nomes de química de coordenação aqui do Brasil para vocês. Por quê? Dentre os cientistas que estudam a química e coordenação, há uma certa divergência quanto a alguns pequenos detalhes de nomenclatura. Estas regras que eu vou mostrar aqui são baseadas na nomenclatura do professor Henrique Thoma, tá? Estamos aqui no Brasil, então ele é uma autoridade nesses compostos, né? É um pesquisador muito respeitado, então eu sigo essa ideia. Vou passar o artigo, você tem mais detalhes. Para que isso? Para num dia de amanhã, você não chegar na indústria, né? Que vocês vão trabalhar, certamente, e falar, né? Vamos pegar um complexo. CoF6 3-. Ah, pega o CoF6 3- lá. Pega o CoF6 lá. Pega o CoNH3 lá. Não, pega o hexa, fluoro, cobalto, cobaltato nesse caso. Pega o hexamin, cobalto 3, né? Se você estiver trabalhando com um cara que ele tem menos instrução ali, ele não vai entender. Mas se você está se dirigindo a alguém, né? Você tem que utilizar o jargão de forma correta, tá? Eu não vou cobrar porque são regras muito decoreba, né? Que com o dia a dia, vocês vão poder ficar mais habituados se vierem a trabalhar com isso diretamente, ok? Se não, tá aqui o material para ajudar vocês, como eu disse. Não quero que se prejudiquem, né, por não ter acesso à biblioteca nessa pandemia. Então vou passar um artigo para vocês lerem e vou passar as principais regras aqui, certo? Eu acho que eu vou deixar até separado esse vídeo, é até melhor, porque tem um pedacinho que a gente acabou de falar da configuração eletrônica aqui, né? E aí a nomenclatura fica aí extra, ok? Conteúdo extra aí para vocês. Já aconteceu esse problema técnico aí, vou deixar regras de nomenclatura, finalzinho, né, da teoria. Eu vou deixar lá no AVA escrito isso, então não precisa se preocupar. Bom, a primeira coisa é saber o nome dos ligantes. Por quê? A gente está acostumado a falar cloreto, fluoreto, hidróxido. Vou pegar aqui coisas que a gente já conhece um pouquinho. Água. Mas quando eu utilizo a nomenclatura e compostos de coordenação, você vai ter uma mudança nos nomes dessas substâncias que passam a ser ligantes, passam a ser uma parte dos compostos de coordenação. Cloreto vira cloro, fluoreto vira fluoro, hidróxido vira hidroxo, água, aqua. Aí está uma pequena diferença quanto à divergência dos pesquisadores, tá? Aqui, Henrique Thoma, BR. Ligantes monodentados. Para indicar o número de ligantes que eu tenho, eu vou utilizar di, tri, tetra, penta, etc. Né? Para ligantes bi e polidentados, bis, tris, tetraquis, pentaquis, hexaquis. Tá? De novo, é um conteúdo muito decoreba. Então vamos ver na prática. Primeira coisa que tem que fazer, quebrar a fórmula como a gente já fez. Descobrir o estado de oxidação do metal. Né? Sem isso não dá para continuar, ok? Então, aqui, o que a gente vai ter? Um cobalto 3. É só fazer a continha aqui. Porque a hora que eu quebro esse sal complexo com o cloreto de pentamin, cloro, cobalto 3, agora eu vou falando os nomes para vocês irem se habituando.
eu vou ter uma valência, um estado de oxidação mais 2 para o meu adulto complexo, para o meu composto coordenação. Porque esse 2 ele veio daqui de cima, né? Se o meu cloro é negativo, um negativo, ele vem aqui para baixo, troca, né? Conforme a fórmula de um sal. Então, o meu estado de oxidação do complexo todo é mais 2. Eu tenho amônia que é neutro, tenho cobalto e tenho um cloreto. Se é mais 2, 3 menos 1 é igual a mais 2. Por isso que é cobalto 3. O nome. Primeira coisa, se é um adulto positivo, se a minha parte complexa é a parte positiva do sal, eu vou ter que começar pela parte negativa. De qualquer modo, eu vou começar pela parte negativa. Pode ser um contraíon, pode ser um complexo que a gente vai ver a seguir a regra de nome dele. Mas sempre começo pela parte negativa, assim como um sal comum. Cloreto de sódio, sulfato de cálcio, sulfato de sódio, sulfeto de ferro. É sempre a parte negativa que vem primeiro. Até aí não tem novidade. A novidade é o nome do complexo. Eu vou ter que indicar o número de ligantes, penta, amim, cloro. Por que o amim vai antes do cloro? Ordem alfabética, tá? Amim é o nome da amônia, é o nome do ligante amônia. Quando a amônia é amônia, beleza. Quando a amônia passa a ser um ligante, ela tem um nome especial, que é amim. Cloreto é cloreto. Quando o cloreto passa a ser um ligante, uma espécie está ligada em um metálico central, ele recebe um nome especial, que é cloro. Eu tenho 5 amônias e tenho um cloro. Quando é um, eu não preciso indicar. 2, 3, 4, vocês sigam essas regras aqui. Tá? Eu tenho 5 amônios, pentamim, cloro, cobalto é o meu íon metálico central, desculpem. Vou ficar com ele no final do nome. E isso daqui é o estado de oxidação dele, sempre em números romanos, entre parênteses. Cloreto de pentamim, cloro, cobalto 3. Esse daqui, o meu contraíon é positivo. O meu composto coordenação é negativo. Sempre começo pelo negativo. Mas o meu negativo agora é um composto coordenação. Hexacianoferrato 2 de potássio. Olhem o ato aqui. Terminação ato. Quando eu tiver primeiro, né, quando eu tiver a parte negativa como meu adulto, eu tenho que colocar mesma coisa, número de ligantes, ordem alfabética. Só tem o ciano aqui. Cianeto vira ciano. 6. Hexacianoferrato. Eu vou colocar essa terminação ato, vai me dizer que eu tenho um composto coordenação negativo. Tá? De potássio, né? A parte positiva vem sempre depois do D, no caso. Tá? Tentem fazer esses dois em casa, se, de novo, quiserem aprender a fazer o nome dos compostos coordenação. Já dei a resposta aqui, tá? Tentem chegar a esses nomes aqui. Por que chama assim? Brometo de tris, etileno de amina, cobalto 3. Tentem fazer isso em casa, ok? Fórmula. A fórmula é o processo inverso. Então eu peguei o nome mais escalafobético possível, enorme, dicloro, bis, oxalato, platinato 4 de sódio. Nossa senhora! Imagina se eu pedisse isso na prova, que delícia, né? O que é que vai acontecer? Primeira coisa que você tem que observar, olha como o nome está escrito. Se começou com essa terminação ato e depois de, quer dizer que o meu complexo vai ser negativo. Tá? Beleza, já sei que é negativo. Aí eu vou começar a montar o quebra-cabeça. Eu já posso colocar o D sódio primeiro, porque vai ser inverso, né? O nome é inverso da fórmula. Na fórmula, primeiro aparece a parte positiva, depois a negativa. Olha aqui. Primeiro a parte positiva, depois a negativa.
primeiro a parte positiva, depois a negativa. Não importa. Qualquer um dos dois, a fórmula vai ser desse jeito. O nome vai ser invertido, né? De sódio, né? De pentamin cloro cobalto. Sempre a parte positiva vem depois do D. E aí eu vou começar a montar então o meu composto coordenação. Íon metálico central sempre em primeiro lugar e depois vai vir os ligantes, né? Dicloro bisoxalato. Por que bisoxalato? Porque é um ligante polidentado. Quando é polidentado, eu vou ter bis ao invés de di. Tá? Então eu tenho 2 oxalato, que é indicado por ox. Se a gente vê lá na tabela, né? Aqui não tem, mas lá no artigo do Thomas, aqui, ox, né? Então você vai ter aqui ox. Ah, não, viajei. Oxo é óxido. Oxalato é oxalato, tá? Não vai ter mudança de nome não, viajei. Então, oxalato quer dizer que eu tenho o ox. Na verdade, teria que colocar a fórmula toda, né? Mas na prática, sim, a gente utiliza essa abreviação ox, tá? Em vez de colocar tudo aquilo lá. Bom, dicloro bisoxalato. Tem 2 oxalatos. Dicloro bis. Eu tenho 2 cloros, 2 oxalatos. Então, vou colocar um índice 2 aqui e um índice 2 aqui. Pronto. E como eu sei a carga da platina é 4, está indicada entre números romanos. Para eu ficar com 4, né, esse complexo tem que ser menos 2, que é a soma total do que está aqui dentro. Se eu tenho menos 2 do cloro, o oxalato, né, no caso, é menos 2 também, é só a gente ver lá, né? A gente vai ter que ter uma platina mais 4, né? Mais 4, mais 2, vezes menos 1, que é o cloreto, desculpe, falei menos 2. 2 vezes menos 1, que eu tenho 2 cloretos, mais 2 vezes menos 2, né? Vou ter que ter mais 4 aqui para chegar nessa carga de complexo aqui. E aí o sódio, né, troca a carga. Esse menos 2 vem para cá e o mais 1 vem para lá. 1 para casa. Diáqua bisoxalato cromato 2 de sódio. E mais exercício, tá? Para cansar de fazer, aprender. Quem deseja aprender essa parte, tá? Tem mais aqui, né? A gente tem respostas aqui, na verdade, já desses exercícios, tá? E mais exercício aqui para vocês. Muitos exercícios, porque vocês não vão encontrar isso nos exercícios, nos livros facilmente, ok? Mais dicas. Olha esse daqui, né? Como que eu sei? Aqui sabemos que a valência do complexo é menos 4 para neutralizar os 4 potássios positivos. Não quer ficar pensando muito? Saiba as cargas dos principais ligantes. Cianeto é menos 1, cloreto é menos 1, etc. Daí uso uma equação, né? Como eu fiz aqui. A incógnita, quem que vai ser? É a valência do metal, que normalmente é quem você vai querer determinar. Assim, o níquel mais 4 vezes menos 1, menos 4. Logo, o níquel é igual a 0. 0? Sim, pode ser 0 a valência do metal, o seu estado de oxidação. Tá? É o metal em seu estado fundamental. Brometo de tetramin de hidroxocromo 3. Nossa Senhora. Brometo de. Sempre a parte negativa vem primeiro no nome e depois na fórmula, né? Em segundo lugar na fórmula. E aqui, como que eu sei que a valência do composto coordenação é menos 1 para ter só um brometo, né? Então, é justamente por isso, porque brometo é menos 1, então vem para cá. A valência do meu complexo é menos 1, né?
E a valência do cromo está no nome. Já está no nome, é mais 3. Se os ligantes neutros têm carga igual a zero, os hidróxidos, na verdade, as águas são menos 2. Ou seja, a carga do complexo é a soma de todos, que nesse caso é igual a mais 1. Ok? E claro, a última dica é façam mais exercício, né? Então, se quiserem ir nos livros, procurarem mais, na dúvida, me perguntem se encontraram algum, estão conseguindo fazer, mas de novo, não vai cair na avaliação, né? Quem está preocupado só com isso, né? Não se preocupe. O que vai cair? Até a teoria de campo cristalino. Tem que saber o fundamento da teoria do campo cristalino. Precisa saber fazer todas as configurações eletrônicas, tal? Não, precisa saber que existe ligante forte, ligante fraco, né? O que ocasiona qualquer uma dessas coisas? É só dar um rewind agora, voltar e ver de novo a aula se ainda não entendeu isso. E é isso, pessoal. Eu vou até esticar aqui. Encerramos o semestre, tá? Só temos agora a avaliação, só, né? Com muitas aspas aí. E para encerrar, eu trouxe a gente falar no interior de São Paulo, né? Uma frase da Michelle Obama que tem tudo a ver com o nosso ano, né? Então, creio que já conhece a ex-primeira-dama dos Estados Unidos. Dizem que não existe ex-primeira-dama, ao contrário aqui do Brasil, né? Michelle Obama e o Barack Obama têm uma história muito interessante entre eles, né? E cada um individualmente. E ela tem livros, continua inspirando muita gente. Então, que tem tudo a ver com esse ano, que foi muito difícil, né? Foi um ano onde a gente passou medo, né? Medo da morte. Acho que não existe medo maior, ainda que a gente deva estar em paz com nós mesmos e aproveitar a vida justamente para que esse dia vai chegar para todo mundo, então a gente não precisa ficar se preocupando, né? Ocupando a cabeça com isso, mas foi um ano que a gente passou sem dúvida muito medo, muita incerteza, foi um ano difícil, então acho que tem tudo a ver essa frase que é parte de um dos discursos da Michelle Obama. Quando os tempos ficarem difíceis e o medo se instaurar, pense naquelas pessoas que abriram caminho para você e naquelas que estão contando com você para abrir caminho para elas. Nunca deixe que a insegurança ou o medo ditem o curso da sua vida. Segure firme nas possibilidades e se projete para além do medo. Nossa, até embarga a voz. Canceriano, né? Ascendente em câncer. Pessoal, isso tem tudo a ver com o que a gente passou esse ano, né? Eu espero estar aqui para vocês, mesmo quando esse semestre terminar, né? Abrindo caminho para que vocês possam trilhar o próprio caminho de vocês e sempre contando com vocês, né? Eu sempre tive como objetivo nessa disciplina contar com vocês, né? A participação de vocês para que ambos, ou enfim, toda a coletividade, já que são vários alunos, né? Pudéssemos seguir em frente, né? Então, não deixamos, né, o Covid nos vencer enquanto universidade. Fizemos o possível para continuar e não prejudicar a vida de vocês, porque é isso realmente. A gente sabe das dificuldades, a gente já passou por isso enquanto fomos estudantes. Então, segura firme, né? Fiquem firmes, vai mais alguns meses aí, é certo isso. Não sei se em termos de universidade, mas em termos de pandemia, sim. Ainda temos tempos muito incertos,
vão atrás, estudem, continuem se especializando, continuem se formando, participem. Temos projetos de extensão atuando à distância, temos projetos de pesquisa que estão continuando. Vamos ter seminários de iniciação científica, mesmo à distância. Tivemos mostra de extensão. Fiquem ligados, né? Continuem firmes. E agora eu me despeço de vocês, pelo menos aqui nos vídeos. Vou estar lá no fórum tirando dúvidas, esclarecendo, né? Exceto choradeira de nota, pelo amor de Deus, né? Parem com isso. Isso é muito, isso vai formar depois um caráter pessoal profissional de vocês que é, né, levantar a cabeça e seguir em frente, né? Então, se tiver alguma divergência, realmente algum erro, tudo bem, tá? Mas não façam isso, né? Ah, mais 0,25 aqui, meu, isso vai diluir na nota. Não vai valer nada na vida de vocês. Nota não diz nada sobre aluno. Já tive alunos que tinham nota 5, tinham menos que 5, são excelentes, estão aí se formando, estão estagiando. Pessoas incríveis que essas ficam na vida da gente, tá? Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Para mim a experiência foi ótima, independente aí faltar um pouquinho para o final aí. E muito obrigado para quem continuou até o final aqui. Nos vemos com aços por enquanto, mas quando voltarmos ao regime presencial, nos vemos aí nos corredores. Estou sempre à disposição para conversar, né, para tirar dúvidas de química, de carreira, né? Não sou o dono da verdade. Se o conselho fosse bom, a gente não dava, vendia, como se diz, né? Por aí. Mas fico à disposição de vocês. Um grande abraço para todos. Um ótimo final de ano. Depois de terminar o semestre, tá? E que 2021 há de ser melhor, porque foi um ano bem difícil para todo mundo, ok? Obrigado. Até a próxima, se houver próxima. E encerramos agora a disciplina de Química Inorgânica no regime flexibilizado. Namastê e até mais.